O Atlético Paranaense aparece um pouco mais folgado nesta altura, com 9 vitórias e 13 empates nos últimos 12 jogos dentro de portas. E é com essa confiança que a equipa do português António Oliveira enfrenta esta noite o São Paulo. Este é o 11 com Bento na baliza, depois Marcinho, Tiago Heleno, Pedro Henrique e Márcio Azevedo, Richard e Eric, David Terãs, uruguaio, Nicão previsivelmente à direita, Carlos Eduardo à esquerda e Renato Kaiser é o jogador mais avançado da equipa do Atlético Paranaense. António Oliveira que faz apenas 3 alterações em relação ao jogo da Copa do Brasil, a meio da última semana. Empate a 2 bolas em Goiânia, frente ao Atlético Goianiense, sendo que na primeira mão o Furacão tinha vencido por 2-1 e, portanto, a confirmar essa passagem aos quartos de final da Copa do Brasil, onde a equipa de António Oliveira vai medir forças com o Santos. A primeira mão é ainda durante o mês de agosto, já no próximo dia 25. Quanto ao São Paulo, orientado por Hernan Crespo, apresenta o seguinte 11 inicial: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Wellington. Meio campo com Rodrigo Néstor e Lisiero, médios de características mais defensivas, Igor Gomes e Gabriel Sara. No apoio à dupla de avançados da equipa do Tricolor Paulista, Pablo e João Rojas são os jogadores escolhidos para ferir a baliza de Bento, a baliza do Atlético Paranaense. Várias baixas em ambas as equipas neste duelo, não só porque tanto São Paulo como o Atlético Paranaense têm os jogadores ao serviço do Screte, que estiveram recentemente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, bem como também várias lesões, vários castigos e também algumas poupanças a pensar nesses jogos a meio da próxima semana. A equipa de arbitragem Jean-Pierre Lima é o árbitro principal, auxiliado por Leison Martins e Lúcio Flores. No VAR está Emerson Ferreira. Vamos ao habitual minuto de silêncio antes do início da partida. Apito inicial na Arena da Baixada em Curitiba, a casa forte do Atlético Paranaense para receber o São Paulo na 15ª jornada da Série A. A acompanhar-me nos comentários esta partida está Nuno Madureira. Nuno, bem-vindo. Um jogo que tem importância, quanto mais não seja, no sentido em que estas equipas vivem momentos muito importantes da época, vêm aí compromissos muito importantes para as respectivas competições internacionais e tanto António Oliveira como Hernan Crespo querem preparar a equipa também para esses jogos e ao mesmo tempo subir, ganhar pontos na tabela da Série A. Boa noite, Tiago. Saudação aos espectadores do Canal 11. É um jogo de difícil equilíbrio para as duas equipas. Há objetivos concretos no campeonato para alcançar. No caso do Atlético Paranaense, manter a presença nos 6 primeiros, pelo menos, dar sequência a esse bom arranque de temporada, agora com algumas dificuldades crescidas nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mas manter a equipa pelo menos nesse top 6 ou na corrida até ao top 4 eventualmente. Do lado do São Paulo, claro, uma realidade em total de sintonia com toda a sua história, nesta altura em zona de despromoção, e precisa por isso de pontos para sair da zona de relegação. Um início muito complicado para Hernan Crespo no Campeonato Brasileiro, depois de até ter tido sucesso no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista, mas a equipa não está efetivamente num bom momento. Dos dois lados há também baixas importantes, como já referiste, podemos depois pormenorizá-las, mas há esse difícil equilíbrio entre os objetivos imediatos para o Campeonato Brasileiro, e nesse sentido é um jogo importante, quer para o Atlético Paranaense manter no top 6, quer para o São Paulo tentar fugir aos lugares de descida. Por outro lado, esse futuro muito próximo, já ao virar da esquina, com os compromissos internacionais para a Taça Libertadores, no caso do São Paulo, para a Sul-Americana, para o lado do Atlético Paranaense. As duas equipas em momentos muito importantes, ainda com ambições nessas competições e também com resultados satisfatórios na Taça do Brasil, onde continuam em prova e que ajudaram também a atenuar algumas das decepções recentes nos jogos para o campeonato. No meio de tudo isto, 11 escalados com algumas baixas importantes no lado do Atlético Paranaense. António Oliveira a voltar ao sistema como que partiu para esta temporada, uma linha defensiva de 4, uma espécie de 4-2-3-1, ele que muitas vezes tem optado também por 3 centrais, neste caso a jogar claramente com uma linha de 4 diante de um São Paulo também que tem variado muito. O Crespo ainda não repetiu um 11, também com algumas lesões importantes, algumas baixas, alguma indefinição tática. Uma equipa que também já tem jogado com linha de 3, neste caso parece também partir com uma linha defensiva de 4. Vamos já entrar em pormenor sobre esta disposição tática das duas equipas, bem como os 11 iniciais.
Vamos tentando perceber essas alterações à medida que o jogo se vai desenvolver e também nestes instantes iniciais, sendo certo que o Atlético Paranaense mexe 3 peças, o São Paulo faz 7 alterações em relação à vitória no São Januário frente ao Vasco da Gama por 2-1 para a Copa do Brasil, vitória por 2-0 na primeira mão. A equipa tricolor paulista está também nos quartos de final da Copa do Brasil. Tiago, e até se olharmos para os últimos 3 jogos, até uma sequência de resultados interessante para o São Paulo, 2 vitórias sobre o Vasco para a Copa do Brasil e um empate com o líder Palmeiras num clássico paulista para o campeonato entre esses 2 jogos. A questão é que se olharmos apenas para as jornadas do Brasileirão, aí o balanço é claramente menos positivo, apenas esse empate com o Palmeiras nos últimos 3 jogos e a tal situação delicada na tabela, com o São Paulo abaixo da linha d'água. Teve recentemente a visita ao Maracanã para esse clássico com o Flamengo, em que o São Paulo até deu boa conta de si durante boa parte do tempo, mas acabou goleado por 5-1, resultado seguramente a deixar marcas também na confiança da equipa orientada por Hernan Crespo. E saída corajosa dos postes há pouco por parte de Bento. Tem atuado na baliza do Furacão na vaga de Santos, titularíssimo no Brasil, campeão olímpico frente à Espanha, na final realizada durante este dia de sábado. E Nicão aqui com uma entrada completamente fora de tempo por parte do jogador do São Paulo, Léo, o central, quando o Nicão já se escapava a toda a velocidade. Nicão volta a repetir a titularidade. Tanto, de resto, no ataque apenas não joga Vitinho, considerando que David Terange e Renato Kaiser seriam expectáveis titulares. Nuno, aqui Carlos Eduardo chamado porque Vitinho neste momento não entra nas contas e vai mesmo aqui ser mostrado amarelo para António Oliveira. Para António Oliveira por protestos a propósito da entrada sobre Nicão. É uma entrada dura que poderia ter justificado a sanção disciplinar para o jogador do São Paulo. Quem vê a sanção disciplinar é António Oliveira. Não é novidade para ele, tem sido várias vezes advertido nos jogos do Campeonato Brasileiro. Em relação ao 11 inicial do Atlético Paranaense, já agora referir que das duas equipas houve jogadores a festejar o título olímpico esta manhã em Tóquio. Do lado do Atlético Paranaense, o guarda-redes Santos e ainda o lateral esquerdo, Abner, embora esse não tenha tido grande utilização na equipa olímpica do Brasil. Do lado do São Paulo, naturalmente, Dani Alves, esse nome histórico, esse colecionador de títulos e troféus e distinções, a capitanear a seleção brasileira para este segundo ouro olímpico, segundo ouro consecutivo depois do conquistado nos Jogos do Rio em 2016. Os 3 jogadores que são esperados, e este remate não era de todo esperado, foi num curto espaço de terreno que acaba Pablo por tentar a sorte na meia distância. Encaixou Bento na baliza do Atlético Paranaense. Dizia eu que esses 3 jogadores são esperados já no regresso ao trabalho no início desta semana, a ficarem naturalmente ainda de fora desta partida, mas entrarão nas opções muito em breve, tanto de António Oliveira como de Hernan Crespo, podendo eventualmente já ser utilizados nos próximos compromissos importantes que se avizinham para estas duas equipas. Nicão a fazer um movimento parecido com o de Pablo há pouco, mas agora da direita para a esquerda, no meio campo contrário, e o primeiro remate do Furacão à figura de Tiago Volpi, seguro entre os postos. Sim, duplamente perigoso, porque o remate do Nicão vai enquadrado com a baliza e porque o Renato Kaiser passa ali muito perto. Bastaria um ligeiro desvio na ponta da bota do ponta de lança do Atlético Paranaense para iludir completamente o Tiago Volpi, o jogador mais utilizado deste São Paulo, o habitual dono da baliza. Em relação ao Atlético Paranaense, estávamos a referir, tu tinhas dito, o Renato Kaiser é a opção natural para o eixo do ataque, até porque Mateus Babi, o outro jogador que tem jogado com mais regularidade nessa posição, está lesionado, está fora dos planos. E com muita gravidade, não é? Vai ficar de fora vários meses. E até estava a fazer um início de temporada muito, muito interessante, muito positivo. O Renato Kaiser até tinha começado a época a titular, perdeu espaço com a afirmação de Babi, agora a ter naturalmente mais oportunidades. Enquadrado por Carlos Eduardo e Nicão nas alas, depois um meio campo a 3 com Richard e Eric mais atrás e o Terans a fazer a ligação ao jogo ofensivo. Ele funciona quase com
como um segundo avançado, vai aparecer ali, aliás vemos-lo aqui em linha com o Renato Kaiser a fazer pressão sobre a primeira fase de construção do São Paulo. Aqui está Terans, o uruguaio. A novidade ou a surpresa deste meio campo, do meio campo para a frente, é a titularidade de Eric, que joga ao lado de Richard. Já se sabia que Cristiano está suspenso, portanto seria uma baixa importante. Eric tem apenas 62 minutos jogados neste campeonato brasileiro, é dos jogadores menos utilizados do plantel, mas aqui a merecer a confiança de António Oliveira, com essa tal gestão de efetivos, porque ele até tinha no banco jogadores para desempenhar essa posição, mas claramente a contar com eles para o tal compromisso internacional a meio da semana com a Liga de Quito. Reposição para o Atlético Paranaense. Estamos a caminhar para os primeiros 10 minutos da partida. Para já um remate enquadrado para cada uma das equipas, com ambos os guarda-redes, os respectivos guarda-redes, a responderem da melhor forma, com defesas seguras em ambas as balizas. Pedro Henrique a fazer dupla com Tiago Heleno neste desafio frente ao São Paulo. Outra das hipóteses para essa posição, Zé Ivaldo, desta vez a ficar no banco. É a mesma dupla de centrais que jogou em Goiânia a meio da semana para a Copa. São os dois jogadores com mais minutos no Brasileirão, os dois jogadores mais habituais, mais vezes titulares por parte de António Oliveira. Normalmente quando joga faz a linha A4 e portanto dupla de centrais, são estes os escolhidos. O Zé Ivaldo é o terceiro central do plantel, é muitas vezes utilizado também, até porque a equipa joga por vezes a 3, mas quando é preciso descansar algum dos dois, Zé Ivaldo é também um titular que merece a confiança de António Oliveira, no caso a manter a dupla preferencial com o Tiago Heleno e o Pedro Henrique. Espaço para o São Paulo poder ferir agora o Furacão neste movimento ofensivo. O cruzamento do Wellington, uma das surpresas no 11 de Hernan Crespo para esta partida. E agora falta ofensiva, parece-me. Deixa seguir o árbitro Jean-Pierre Lima. E deixa seguir novamente. Critério muito largo. Não sei se não terá de retificar mais à frente para impedir que o jogo descampe, mas para já tentar dar fluidez ao jogo. Cruzamento agora puxado ao primeiro poste. Pode aqui dar uma segunda bola para o São Paulo e não marca por milagre. A equipa paulista no coração da área, com tudo para inaugurar o marcador na Arena da Baixada. O remate para as nuvens, tinha tudo, estava batido Bento na baliza do Furacão e é um desperdício aqui clamoroso para o jogador do São Paulo, que aparece completamente desmarcado. Pablo podia ter feito muito melhor. A bola mantém-se na posse do Atlético Paranaense. Está criada a primeira grande oportunidade do jogo e para a equipa de Hernan Crespo. Penso agora, Nuno Madureira, que estás em condições, há pouco pontualmente, porque fico feita essa nota também, exatamente, um ligeiro pontual problema técnico que te impediu de comentar um lance que foi o lance mais perigoso do jogo, a oportunidade clamorosa para o São Paulo. Muita dificuldade do Atlético Paranaense de resolver aquela situação, a bola por duas vezes a rondar a sua área, depois desta primeira intervenção do Bento, e depois o João Rojas, o equatoriano, tinha tudo para concluir. Fica a dever a si próprio um lance de golo claro, até porque aparece em zona central para fazer o cabeceamento, acaba por atirar por cima, mas fica o aviso, algumas dificuldades do Atlético Paranaense perante estes cruzamentos do São Paulo. Bento a sair da baliza aqui neste lance. Este foi o lance de há pouco que gerou ali alguma contestação por parte dos jogadores que estavam próximos daquele choque dentro da área. Pablo há pouco a desperdiçar aquele que poderia ter sido o primeiro golo do jogo. Ele que é o único repetente do meio campo para a frente neste 11 do São Paulo em relação ao jogo no São Januário, frente ao Vasco para a Copa. Este é Lisiero. Tem sido muito utilizado neste meio campo de Hernan Crespo. Bola em Miranda, o veterano Miranda. Ainda muita qualidade para este central do São Paulo. De regresso ao futebol brasileiro, de onde saiu em 2011, 10 anos depois, a regressar já ao Brasileirão. Bola tranquilamente a sobrar para Tiago Heleno. Pedro Henrique olha para Marcinho e é lá que coloca a bola disponível.
Há pouco referimos a relativa surpresa da titularidade de Eric no meio campo, a fazer dupla com o Richard. A dupla habitual é de Richard e Christian. Bem, o São Paulo contudo com E Pablo, e é grande penalidade para o São Paulo. Pablo a encarar de frente e em velocidade, difícil de parar Pablo, e não teve a menor dúvida Jean-Pierre Lima. Vamos ter penalti para o São Paulo, ficou para trás Richard, e depois, ainda que o jogador do Furacão tivesse desde logo afastado a perna, a verdade é que Pedro Henrique aqui a ser batido pela criatividade, Pablo. Sim, a entrada em velocidade do Pablo, não há grandes dúvidas, mesmo os jogadores do Atlético Paranaense não reclamaram. Claro que o lance seria sempre observado, analisado pelo VAR, mas não parece que haja aqui margem para qualquer dúvida. É o próprio Pablo quem vai tentar marcar o seu primeiro golo neste campeonato brasileiro. A secura goleadora deste São Paulo é uma nota evidente, basta olhar para a classificação, apenas 9 golos marcados em 14 jornadas do campeonato brasileiro, e o Pablo também não é dos jogadores mais utilizados, tem apenas 300 minutos no campeonato brasileiro a ter a possibilidade de abrir o marcador, e não se pode dizer que seja surpreendente. Já tinha sido do São Paulo a oportunidade mais clara de golo naquele cabeceamento do Rojas por cima da trave. Há duas grandes baixas no ataque do São Paulo, Emiliano Rigoni e Marquinhos, e agora é Pablo a tentar assumir também esse protagonismo no 11, e agora da marca de grande penalidade. Entre os postos está Bento, o São Paulo com a melhor oportunidade que há no futebol para se poderes colocar na frente do marcador. Confirma-se o golo do São Paulo. Pablo arrancou o penalti, ele próprio a convertê-lo, e o tricolor paulista está em vantagem na Arena da Baixada. Penalidade muito bem convertida. Não é um golo caído do céu, é um golo que resulta de uma entrada confiante do São Paulo, e também da relativa facilidade com que o Pablo conseguiu galgar metros e assumir ali o 1-1 com o Pedro Henrique, que depois de ser superado ainda tentou esticar a perna para tirar a bola, deixou apenas no caminho do avançado. Bem convertido o penalti. O Bento acertou no lado, mas não tinha qualquer hipótese com uma bola tão chegada ali ao canto, e o São Paulo a capitalizar este bom início. Dificuldade redobrada para o Atlético Paranaense, que ainda, vale a verdade, ainda não conseguiu assumir o controlo do jogo, nem em termos territoriais, nem em termos de consistência no posse de bola. Pablo a marcar-se no reencontro com o Atlético Paranaense, onde passou, e não foi assim há tanto tempo quanto isso. Aqui a marcar pela primeira vez na Série A, mas pela 11ª vez na temporada, no conjunto de todas as competições desta época de 2021. Depois da primeira oportunidade desperdiçada pelo próprio Pablo de penalti, está feito o primeiro. Atenção a esta ruptura agora para dentro da área, deixa seguir o árbitro desta vez. Do outro lado, Carlos Eduardo perante Miranda, ficou a pedir penalti, deixou seguir. O juiz da partida, David Terãs, eram dois os jogadores de São Paulo que estavam preparados para roubar a bola a David Terãs, e concretizaram esse objetivo. Espaço para sair para o ataque em velocidade agora para o tricolor paulista. Pormenor agora de Pedro Henrique, o corte não foi completo, tanto que a bola ficou ainda a rolar ali à entrada da grande área. Este é o Wellington. Uma das novidades neste quarteto defensivo do São Paulo, um cruzamento parecido com aquele que acabou por originar um dos lances mais perigosos do jogo até ao momento, e a melhor oportunidade do São Paulo antes mesmo de ter inaugurado o marcador. Este a sair um pouco mais largo, com mais força, e aqui parece-me que Carlos Eduardo terá aproveitado ali um contacto para tentar conquistar a grande penalidade. Sim, parece-me que é bem decidido. O duelo com o Igor Vinícius, depois o Carlos Eduardo na fase final do lance, a tentar esticar para a grande área para ver se conseguia acabar o castigo máximo. Parece-me que não havia razão para isso. Primeiro quarto de hora já ultrapassado, o jogo está vivo, está interessante seguir. Marcinho, o árbitro já apitou porque no momento anterior o jogador do São Paulo tinha derrubado pela segunda vez Nicão. Já o tinha feito numa fase bem madrugadora do jogo, quando António Oliveira de resto viu o amarelo exatamente para pedir esta ação disciplinar, que agora é indiscutível para o Wellington.
Sim, já poderia ter saído antes. Aquela falta inicial sobre o Nicão já tinha sido bem durinha. Esta não oferece qualquer dúvida e está de serviço para saco de pancada para já o Nicão. Ele que naturalmente está identificado pelo São Paulo como sendo um dos alimentadores das transições rápidas do Atlético Paranaense, e daí esta obsessão em não deixar virar e receber em velocidade. O Wellington que surge no 11 do São Paulo em vez do habitual titular Reinaldo. Uma das novidades neste 11, e agora com este amarelo a ficar de rédea curta, certamente na marcação Nicão. Um pouco condicionado certamente para vigiar o extremo direito do Atlético Paranaense. Igor Vinícius. Tiago Heleno a deixar escapar, saltava ali juntamente com João Rojas. Nenhum deles acabou por tocar, e na sequência do ressalto é o São Paulo que coloca novamente a bola no poste mais distante. Aqui tentava ganhar o canto, ainda se fez ao lance o jogador tricolor, mas a não conseguir dar a melhor sequência. Mas o São Paulo entrar de facto melhor no jogo, a melhor oportunidade de gol, já em vantagem também, e na sequência de um lance construído pela equipa e pela inspiração de Pablo. O Atlético Paranaense vive muito também em termos ofensivos. Naturalmente Vitinho é um jogador importante e não está. Ele provavelmente estará de saída para o futebol francês, mas vive muito da capacidade de transição, seja de Vitinho, seja de Nicão, e também do apoio que os laterais prestam. Normalmente o Abner à esquerda, e depois seja o Marcinho, seja o Kelvin pela direita, dão grande dimensão ofensiva à equipa. A questão é que o Márcio Azevedo, a terceira opção para lateral esquerdo de António Oliveira, um jogador experiente, 35 anos, tem muito pouca utilização nesta equipa. Ele está claramente como opção de gestão. O Nicolás é normalmente a segunda opção para jogar neste lugar, e para já ainda não conseguiu sair. Ou seja, o Atlético Paranaense vê-se privado da largura que os seus laterais ofensivos habitualmente lhe dão, e depois também, não tendo Vitinho, falta-lhe também alguma capacidade de ser imprevisível no último terço. Portanto, é uma equipa para já a ter algumas dificuldades de ligar o jogo, até porque Eric também não tem muita rotina de jogo ao lado de Richard, e portanto isto está a acontecer com muita frequência. A equipa ganha a bola, tenta sair, mas perde-a logo à entrada do meio campo do São Paulo, que depois tem mais facilidade para organizar os seus ataques. Renato Kaiser junta-se a David Terãs. São as primeiras barreiras para o momento de criação do São Paulo. Está em vantagem desde o minuto 14. Grande penalidade convertida por Pablo. Igor Vinícius. Apoio de João Rojas. Era Pablo envolvido novamente no lance, com João Rojas no interior da área. E é pontapé de baliza para o Furacão. Ainda ficou a pedir canto o jogador tricolor. Mas será Bento a bater este pontapé de baliza. O São Paulo não perde neste estádio desde 2017 para a Série A. Entretanto, 2 vitórias e 2 empates. Na época passada, a 17 de janeiro, empate neste estádio, uma bola, com golos de Renato Kaiser e de Cheche para a equipa paulista. E para já está também a vencer. Mas há também, do lado do Atlético Paranaense, esse registro de invencibilidade caseira que já dura desde dezembro do ano passado, e naturalmente a equipa de António Oliveira vai tentar manter pelo menos essa viabilidade. Agora numa altura em que Tiago Volpi a confiar demasiado ali no instinto e a tentar adivinhar o que Renato Kaiser iria fazer, que era atacar a bola pela esquerda, aqui nesta antecipação. Acaba por sofrer falta, é verdade, Tiago Volpi, mas poderia ter sido caro. O Renato Kaiser, que não consegue dar na bola, acerta obviamente na perna do guarda-redes do São Paulo, terá respirado de alívio. Depois o Volpi naturalmente a dramatizar o contacto para ganhar algum tempo e para respirar fundo depois daquele susto que criou a si próprio. Falavas dessa invencibilidade, foi com o Atlético Mineiro a 12 de dezembro, a última derrota no Brasileirão, em casa, dentro de portas, para esta equipa de António Oliveira, que já vai em 14 jogos em 45 dias. Densidade competitiva enorme para esta equipa. E a confirmar-se a impressão que havia no início da temporada. Claro que o Atlético Paranaense teve
Atenção, vamos só ver o que dá esta jogada. Mas o Atlético Paranaense teve o melhor início de Brasileirão da sua história, nas primeiras jornadas, a andar nos lugares da frente, até na liderança. Mas havia sempre a sensação de que, por um lado, havia adversários de maior peso, com maior profundidade no plantel, que estavam a ter dificuldades momentâneas, fosse pela Copa América, fosse por baixas importantes. Por outro lado, havia também a sensação de que, muito provavelmente, não teria profundidade no plantel para fazer face justamente a esse acelerar da densidade competitiva. Com o acumular de jogos começaria a haver baixas importantes, e é isso que está a acontecer, sem surpresa, a perder alguma fluidez de resultados o Atlético Paranaense nas últimas 5 jornadas, apenas uma vitória e 3 derrotas, mas não surpreende, até porque se num Flamengo, por exemplo, ou num Palmeiras ou num Atlético Mineiro vai havendo profundidade no plantel para suprir algumas baixas, aqui o facto de, por exemplo, o Santos e Abner estarem ao serviço da seleção olímpica deixa a equipa mais fragilizada. E depois, com o Vitinho na porta de saída, uma ou outra lesão importante, naturalmente o Atlético Paranaense não conseguirá manter pelo tempo fora o excepcional rendimento de arranque da temporada. Ainda assim, é o objetivo assumido da equipa, e para já está perfeitamente dentro dos seus horizontes acabar pelo menos nos 6 primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Esta 15ª jornada da Série A já arrancou durante o dia de ontem com empate a 0 do Bragantino frente ao Sport Recife, uma das equipas que está acima do Furacão na tabela da Série A. Essa nota que poderá permitir ao Furacão, em caso de reviravolta neste jogo e em caso de soma dos 3 pontos, poder aproximar-se novamente desse top 3 do Brasileirão. Atraso agora de Marcinho. Boa opção tomada perante a aproximação de Wellington. Sim, parece um pouco mais tranquilo em começar a encontrar mais referências para tentar sair, embora o São Paulo continue aqui na pressão. O Atlético Paranaense agora a ter um pouco mais de consistência na posse de bola. Ainda não está propriamente a ter muitas chegadas perigosas à área do Tiago Volpi, mas pelo menos não está a perder a bola com tanta facilidade como nos minutos iniciais. Carlos Eduardo. Bola para Pedro Henrique. Agora foi à flor da relva para Richard. Nicão. Richard a fazer a diagonal, a sair da sua zona de conforto, ali na zona defensiva do meio campo, e a conquistar o pontapé de canto. O segundo canto num curto espaço de tempo para a equipa do Atlético Paranaense. Tiago Volpi, experiência entre os postes da equipa paulista. Este ponto de contacto da equipa do São Paulo, antes mesmo. E atenção, este momento que poderia permitir aqui a acrobacia para Carlos Eduardo, não ficou assim tão longe de fazer um desvio que poderia ter sido decisivo. Foi Eric ali à entrada da pequena área. Tinha condições para fazer melhor. Não é fácil, claro, não é fácil a execução técnica, mas até estava relativamente desacompanhado, sem a pressão habitual de um jogador que está ali quase na pequena área. Não conseguiu pegar bem na bola, deu meio com a canela, e portanto ela chega a frouxar as mãos do Tiago Volpi, mas fica o aviso na sequência a segunda vaga depois da bola parada, um primeiro momento em que o São Paulo afasta, mas a insistência do Atlético Paranaense ia permitindo a Eric finalizar à vontade. Pouca bola tem tido David Terãs para já no jogo. Nestes já mais de 25 minutos realizados na Arena da Baixada em Curitiba, cruzamento perigoso que obriga aqui Bento a sair dos postos e a agarrar com segurança, mas naquela situação largar a bola, por exemplo, poderia ter sido muito perigoso, e portanto o mérito para esse encaixe direto para o Guardião. E o Bento de imediato levantou a cabeça porque procurava que um dos médios baixasse para dar sequência, aproveitar o facto de do São Paulo ter adentado muitos jogadores, mas ele olhou à volta, não viu ninguém, teve de contemporizar, e aqui uma entrada dura também a valer o cartão amarelo, seguramente entrada sobre o Eric. É mais uma ação disciplinar para o árbitro Jean-Pierre Lima. É o Igor. A entrada é sobre o Carlos Eduardo. Sim, sim. É sobre o Carlos Eduardo. A entrada é do Igor Vinícius. Muito feia. Fora de tempo. Não é um dos jogadores que está em risco de exclusão para a próxima jornada. O São Paulo que recebe o Grêmio no próximo dia 15, depois do duelo com o Palmeiras de Abel Ferreira, no Morumbi, na primeira mão dos quartos de final da Libertadores. Em risco estão Gabriel Sara, Rodrigo Néstor, todos titulares, e também Lisiero também. Mais o Reinaldo, que está no banco, entretanto o seu substituto neste 11 inicial, o Wellington, já está amarelado. Aliás, estão amarelados os 2 laterais do
do São Paulo. Seguramente já faz parte da identidade do Atlético Paranaense tentar explorar a mobilidade dos seus extremos, no caso o Nicão e o Carlos Eduardo. Mais estímulo terá para tentar fazê-lo nesta altura António Oliveira, partir para cima dos laterais que estão amarelados e necessariamente condicionados na sua ação nos duelos. António Oliveira a falar com David Terãs, o técnico português que ficou a saber esta semana que é uma realidade a contratação do central colombiano Nicolás Hernández do Atlético Nacional. Já foi apresentado. Atenção a este momento, pode aqui dar o empate e a bola entra. Tenta sair Tiago Volpi a fazer a mancha, mas muito rápido a atacar Renato Kaiser na zona da finalização. Está feito o empate na sequência de um ressalto, a bola a surgir para o sítio certo, onde Renato Kaiser mais queria. Vamos rever. Há um ligeiro toque de David Terãs, parece-me em posição regular. Assistência para o uruguaio, finalização para o ponta de lança Renato Kaiser. E duas notas estatísticas deste jogo. O David Terãs já era o rei das assistências do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, já tinha dado 4 passes para golo. Este é a quinta assistência de David Terãs e é o primeiro golo apenas do Renato Kaiser no Campeonato Brasileiro. Ele não estava a ter um início de temporada muito feliz, mas aqui muito rápido a antecipar-se à saída do Tiago Volpi. É o passe primeiro pareceu-me do Carlos Eduardo a solicitar o Terãs e depois muito rápido o uruguaio a pôr a bola no caminho para a finalização do Renato Kaiser. E uma desatenção no último reduto defensivo do São Paulo, aqui a dar-se empate no jogo. Agora o VAR vai validar, porque há aquela dúvida sobre o posicionamento do Terãs no momento do posicionamento do Kaiser no momento do toque do Terãs. Pareceu-me em posição regular, mas ainda assim justificará a confirmação. E já está. Ainda não é desta. E de facto, mesmo estando em posição regular, não terá sido por muito. Na verdade, sim, ali não foi assim por muito que aparece Renato Kaiser em excelente posição. E daí justifica este tempo extra para Tiago Volpi com uma boa mancha e a defendendo a bola de Renato Kaiser. Se não fosse rápido na execução, acabaria por esbarrar com a posição do guarda-redes de São Paulo. Está confirmada a validade do golo. Era a impressão que nos tinha dado a imagem em movimento normal. Confirmado e, portanto, feito o empate. Já tínhamos dito há pouco que o Atlético Paranaense estava um pouco melhor, ainda sem criar oportunidades claríssimas de golo, mas a circular a bola com mais à vontade e da primeira vez que conseguiu romper linhas, da primeira vez que conseguiu acionar David Terãs. Lembre-se que há pouco o António Oliveira estava a chamar Terãs para lhe dizer alguma coisa. Primeira vez que o Uruguai aparece na zona de desequilíbrio, a conseguir tocar para o seu ponta de lança. Está feito o empate e agora ascendente emocional do Atlético Paranaense, que ultrapassou um mau início, conseguiu consolidar alguma coisa em termos de construção e praticamente na primeira situação clara de golo a chegar ao empate, o São Paulo deixou esboroar o capital de confiança que ganhou nos primeiros 20 minutos. Kaiser para Carlos Eduardo, vai para o drible. Carlos Eduardo não se deixa enganar. Agora Igor Vinícius completa Miranda, sai a jogar o São Paulo. Lisiero a recuar um pouco. Lisiero poderia ter feito o passe no momento anterior, mas Miranda a reconstruir novamente. Agora bem, Tiago Heleno é intratável neste tipo de lances, em antecipação, aqui a roubar a bola Pablo. Atlético Paranaense com Eric, traz-o para Pedro Henrique e agora a bola ia sobrando novamente para Renato Kaiser. Há ali um jogador do São Paulo, penso que foi Néstor, que se faz à bola e precisamente Rodrigo Néstor e a falhar de forma clamorosa aquela abordagem à bola e por pouco Renato Kaiser não se isolando novamente. Aqui esta linha de pressão, estes dois elementos, o Terãs e o Renato Kaiser, sempre a tentarem condicionar a ligação dos centrais com o médio. No caso o Lisiero é quem parece mais vezes para tentar dar saída ao São Paulo e agora está a resultar, está com menos facilidade. Agora Miranda a conseguir encontrar, a acionar ali o corredor direito. O São Paulo que já tem o equatoriano Arboleda disponível, já está recuperado, já está a treinar desde o meio da semana passada, mas era Crespo deixá-lo ainda de fora. Certamente a pensar nesse jogo com o Palmeiras na próxima quarta-feira. Ele até fez a viagem com a equipa, até se esperava que pudesse integrar a ficha de jogo. Ele está efetivamente em Curitiba, mas não ficou fora dos eleitos. Será seguramente
esse o objetivo, tê-lo pronto, tê-lo nas melhores condições possíveis para o jogo com o Palmeiras. Equipa do São Paulo, que jogou no Rio de Janeiro a meio da semana e partiu logo para Curitiba. Não foi a casa, portanto, é habitual na Série A que tal aconteça também várias vezes. Néstor a juntar-se aos centrais, é ele que participa nesta primeira fase de construção entre Léo e Miranda, os centrais da equipa do São Paulo. Bola em Igor Vinícius, já tem amarelo, lateral esquerdo Wellington também. Aqui a confirmação de que está em jogo e não é por muito, mas bem avaliado o lance numa primeira instância. Inteligente a forma como David Teran estica a perna direita ali perante a antecipação do jogador do São Paulo. É um ligeiro toque que faz toda a diferença no lance e permite a Renato Kaiser finalizar. Ele vem da esquerda, ganha a posição ao Wellington e depois decide rápido para pôr a bola na linha de tiro. Atenção a Sara e marca o São Paulo. Assistência de Gabriel Sara da esquerda e o passe é perfeito para a pequena área, a distrair-se a defensiva do Atlético Paranaense. Os erros defensivos vão acontecendo de um lado e do outro. Parece e por isso os golos surgem. Entre o Pedro Henrique e o Tiago Heleno. A bola passa por baixo das pernas do Tiago Heleno naquele segundo momento. A assistência é de Gabriel Sara e é Pablo Bizar. Não tinha ainda marcado para o Brasileirão. Já leva 12 gols na época, é verdade, mas na Série A ainda não tinha estreado o nome na ficha de goleadores e a fazê-lo por 2 vezes em Curitiba num curto espaço de tempo. Mas os dois centrais do Atlético Paranaense, ali num espaço muito curto, eles estão ali num intervalo de 2-3 metros. Parece-me que a tentativa de carrinho do Pedro Henrique a tentar tocar a bola para fora, sem sucesso, acaba por iludir o Tiago Heleno, que deixa fugir entre as pernas uma bola que seria aparentemente fácil de tocar. Eu digo fácil de tocar, não seria fácil de resolver, porque naquela posição é muito fácil o jogador incorrer em autogol, desviá-la para a própria baliza. Mas a verdade é que o Tiago Heleno nem sequer toca e deixa tudo mais fácil para a conclusão. A queima-roupa durou pouco. O empate conquistado pelo Atlético. 6 minutos, na verdade. Apenas 6 minutos. O Pablo a beneficiar num primeiro momento do jogo, a beneficiar do excesso de confiança do Pedro Henrique naquele castigo máximo. Agora a beneficiar também da ação conjugada, falhada dos dois centrais, que o deixam finalizar à vontade na pequena área. A entrada para esta partida, apenas 9 gols apontados pelo São Paulo em 14 jogos na Série A. E agora, de repente, já tem 2 golos marcados em Curitiba, na casa forte do Atlético Paranaense. Cruzamento que facilita a intervenção do Tiago Volpi. Havia muita gente a tentar atacar a bola e responder ao cruzamento dentro da área. Wellington. Para lá David Terans. Obrigado, Wellington, a deixarem Igor Gomes. Este é Léo, recua novamente Néstor, Rodrigo Néstor. Troca de funções entre o David Terans e o Vitinho. E o Nicão. É o Nicão agora quem está ao lado do Renato Kaiser a fazer a pressão, com o Terans a partir da direita. E foi, aliás, num movimento da direita para o meio que o Terans conseguiu espaço para fazer a assistência para o golo do Renato Kaiser, então o golo do empate. Agora o Nicão ali a ocupar o corredor central, a ter também muito trabalho sem bola para condicionar a saída do São Paulo. Agora Pedro Henrique vai proteger e cobrir o espaço até que a bola sai pela linha final. Estamos a 10 minutos do intervalo. Esta 15ª jornada da Série A tem amanhã mais 6 jogos. Destaque para o clássico alvinegro entre Santos e Corinthians no Vila Belmiro. Também para o Flamengo Internacional. Flamengo em recuperação na tabela. O Grêmio Chapecoense. E, claro, destaque para o jogo, para ver mais logo aqui no Canal 11, o Palmeiras Fortaleza, a partir da 1, portanto dentro de sensivelmente 2h30, também para ver em direto. E há também um Cuiabá Bahia marcado para esta ronda na Série A. Para já tudo em aberto na frente, com o Palmeiras de Abel Ferreira
isolado na Série A, também isolado está agora Pablo novamente dentro da área, tentava fazer o remate para o poste mais distante, ainda rola à entrada da grande área e acaba por serenar depois a posse de bola o Atlético Paranaense, mas muito espaço para o São Paulo contra-atacar e para ferir o Furacão. Foi uma escorregadela, pareceu-me do Eric, ele estava a tentar sair tranquilo, perde a bola e a equipa estava toda disposicionada, cria ali uma situação em que o Rojas e o Pablo, de frente para a defesa, poderiam ter construído o terceiro golo. O Pablo está muito confiante, ele tentou a finta da esquerda para o meio, mas depois o remate foi contra um jogador do Atlético Paranaense. Mas ficou o aviso e desta vez foi atraiçoado pelo estado do relvado e foi essa perda de bola que originou esse contra-ataque rápido do São Paulo. Aviso é aquilo que precisa o Wellington por parte de Hernan Crespo. Parece-me que já esgotou há muito aqui entrar, o crédito disciplinar. A arriscar claramente aqui o segundo amarelo. O lateral esquerdo da formação, das categorias de base do São Paulo. Aliás, são muitos os jogadores da base do São Paulo que nesta altura fazem parte do plantel e neste 11 são bastantes os casos. É um momento também especial para o São Paulo a esse nível, nesta reformulação do plantel. Então, em face das ausências, ainda mais. Bola para o interior da grande área, cabeceamento defensivo que afasta a bola da zona de perigo. Ficou para trás Richard. É ele que inicia este atraso para Bento. O São Paulo tem um 11 ligeiramente, com uma média de idade ligeiramente mais baixa do que do Atlético Paranaense, justamente 26,2 para média de idades para o São Paulo, 27,2 para o Atlético Paranaense, sendo que o Wellington, já referiste, 20 anos, e o Rodrigo Nestor, também com 20 anos, são os jogadores mais jovens, mas vários outros jogadores nessa faixa, o Gabriel Sara apenas com 22. E também da formação, não é? Tal como certo. O Igor Gomes. E o Igor Gomes, o Gabriel Sara e o Igor Gomes com 22, o Lisier com 23. Enfim, é uma equipa relativamente jovem. E isso ajuda também a explicar alguma instabilidade. É verdade que o Hernan Crespo ainda não conseguiu fixar um 11 base, também por razões... Atenção, vai ser o tiro e agora acerta no Uruguai. O Terãs estava no caminho da bola. Mas... David Terãs estava a fazer a diagonal. Eu penso que é Eric que tentou o remate. E depois a bola a bater no corpo de David Terãs. Ia para a baliza, parece-me certo. E seria perigoso para Tiago Volpi. Isto apesar de haver uma novidade nesta jogada, que é a participação ofensiva do Márcio Azevedo. O lateral esquerdo do Atlético Paranaense tem sido muito tímido até agora. Aqui não, aqui fez um bom envolvimento com o Eric e estava-lhe a dar uma boa linha de passe. Aliás, vê-se ali na repetição que ele fica frustrado a indicar para onde deveria ter saído o passe, em vez daquele remate que acertou no Terãs. Mas ainda assim é uma novidade que seguramente António Oliveira quererá ver mais vezes. A participação ofensiva dos seus laterais, agora com o Marcinho também a ligar o jogo do lado direito. Márcio Azevedo, que foi treinado por Paulo Fonseca no Shakhtar, e David Terãs a desafiar novamente a atenção de Tiago Volpi na baliza do São Paulo. Remate perigosíssimo, ainda rola para Nicão. Cruzamento que não é resolvido totalmente por Miranda. Afastou, é verdade, mas David Terãs vai ter nova oportunidade para ameaçar a baliza paulista. Vamos ter canto para o Furacão. Sobem os laterais e o Atlético Paranaense torna-se mais perigoso, porque trava também a saída do São Paulo, dá menos espaço. E depois o Márcio Azevedo agora, já por duas vezes, a aparecer ali e a manter a bola viva nas imediações da área do São Paulo. Esta é uma das melhores fases do Atlético Paranaense no jogo. Depois do segundo golo do São Paulo, Márcio Azevedo a desmarcar-se Carlos Eduardo pela esquerda. Foi David Terãs que recebeu de Márcio. O passo a ficar curto. Estava no caminho do lance Igor Gomes. Este é Lisiero. Velocidade, novamente na zona central. Velocidade e espaço, que é aquilo que o São Paulo tem tido quando parte com perigo para o ataque. Cruzamento agora muito largo, que não consegue afastar Márcio Azevedo. E, portanto, o lado B do ataque, agora a partir da direita. Recebe Lisiero. Reconstrói a equipa paulista com Rodrigo Nestor. Igor Vinícius. Muito móvel aquela zona ofensiva do meio campo tricolor.
mas com paciência. São Paulo em vantagem na Arena da Baixada. Leonardo Conceição Léo é o central à esquerda da equipa do São Paulo. Wellington novamente desmarcado pela esquerda, vai dar canto para os forasteiros. Tem sido uma dor de cabeça este envolvimento ofensivo do Wellington, a criar muitos problemas. Ele cruza bem, consegue ganhar a linha de fundo, cruza atrasado, cria a tal situação de dificuldade para os defesas, porque quando atacam a bola estão de frente para a baliza e muitas vezes é difícil decidir a maneira de abordar o lance sem trair o próprio guarda-redes. Caminhões para o intervalo, mais um canto agora para a equipa do São Paulo. Há um ligeiro toque ao primeiro poste que acaba por não ludibriar aquela movimentação defensiva do Furacão. Foi o Léo a subir na sequência do canto, já a regressar à posição. Chamado ao serviço para este lançamento Wellington, depois autorizado pelo árbitro Jean-Pierre Lima. Cá está o Léo. Bola em Igor Gomes. Atacava o lance Rodrigo Néstor. Outro dos jogadores da formação paulista. Cá está na imagem Pablo, um bis em Curitiba nesta partida. Primeiro de grande penalidade e depois numa finalização dentro da pequena área com assistência de Gabriel Sara. Foi esse o desenho dos dois golos do bis de Pablo, que para já vão dando vantagem ao São Paulo. Tenta ganhar vantagem em velocidade pelo lado esquerdo agora também a equipa do Atlético Paranaense. O trabalho é de qualidade de Carlos Eduardo. Melhor esteve Miranda no plano defensivo. Conseguiu fazer aquilo que nem o Pedro Henrique nem o Tiago Heleno fizeram no lance do segundo golo do São Paulo. O Carlos Eduardo a fazer mais ou menos a mesma trajetória, a fazer depois um cruzamento tenso, rasteiro, mas o posicionamento do Miranda impediu que a bola chegasse à zona de finalização ou do Renato Kaiser ou do Terãs, que também andava lá por perto. Tenta chegar ao empate ainda antes do intervalo a equipa da casa. A equipa treinada pelo português António Oliveira. Uma boa fase, um bom período para o Atlético Paranaense a determinada altura nesta primeira parte. Terãs chegou a olhar para a baliza porque tinha espaço para aplicar aquele pé esquerdo e acaba por fazê-lo, a obrigar Tiago Volpi à defesa do jogo. Já não é a primeira e provavelmente não será a última. E também foi David Terãs há pouco a fazer um remate parecido, em posição idêntica. Mas Tiago Volpi não está a facilitar as intenções de David Terãs. Está a ser o jogador mais influente do Atlético Paranaense nesta primeira metade do campeonato, digamos assim. Dissemos há pouco, ele fez a quinta assistência no Campeonato Brasileiro para o golo do Renato Kaiser. Além das 5 assistências, soma também 4 golos. É o melhor marcador da equipa no Campeonato Brasileiro. E percebe-se porquê. Vendo esta primeira parte, ele não tem aparecido muito, está, de um modo geral, a ser bem controlado pelo São Paulo, mas quando aparece desequilibra a sério. Já é a quarta defesa a remates enquadrados para Tiago Volpi no jogo. Mas a bomba de David Terãs novamente a não entrar. Espaço para João Rojas, lá vai o equatoriano. Novidade no 11, apenas titulares pela 9ª vez. Temos de ter em conta todas as competições oficiais nesse particular. Mas é o suplente mais vezes utilizado nesta equipa tricolor. João Rojas, o equatoriano. Léo. E o Pablo, que está a ser o herói da partida para o São Paulo, é apenas o 21º jogador do plantel em termos de utilização até esta jornada. A aproveitar muito bem esta oportunidade. Faz muita falta o argentino Emiliano Rigoni. Bom avançado. Sim. Em estreia no futebol brasileiro. E face à escassez produtiva do São Paulo, é de longe também o jogador mais influente em termos de golos e em termos de assistências. Não é que tenha marcado muito, porque o São Paulo não marca muito, nenhum jogador marca muito, mas o Rigoni soma 2 golos e 3 assistências, é o suficiente para ser o jogador mais influente em termos ofensivos
da equipa. Ele está suspenso, portanto nunca poderia fazer parte das opções de Crespo para este jogo. Outro jogador interessante que tem aparecido agora na última fase, nas últimas jornadas, Marquinhos, um jovem avançado com muito dinamismo, muita confiança, está lesionado, também é uma baixa, seria seguramente pelo menos para opção para estar no banco, e esta instabilidade e esta perda sucessiva de jogadores influentes vai ajudando a explicar porque é que o São Paulo, que até começou muito bem a temporada do ponto de vista do campeonato estadual, esteja a ter um campeonato brasileiro tão desastroso. O São Paulo vai no 17º lugar com 12 pontos. Está atrás de equipas como Cuiabá, Sport Recife, Juventude. Equipas, duas destas que são recém-promovidas já à Série A. E a equipa tricolor, nesta altura, sobretudo no contexto dos adeptos, já estará a pensar também em eliminar o Palmeiras, certamente da Libertadores. E é isso também que querem os adeptos do Verdão. É na próxima quarta-feira, a primeira mão. A segunda mão será na semana seguinte, no dia 18 de agosto. Apenas uma das equipas vai seguir em frente na Libertadores. E o último confronto entre as duas equipas para o Campeonato Brasileiro, podemos foi muito recente, acompanhar aqui no 11, foi recente e foi polémico. Sim, intenso, o São Paulo a ter muitas situações para levar a melhor, acabou por ficar no 0-0, mas num jogo com muita intervenção do VAR, numa altura em que chega ao fim esta primeira parte. Equipas que já se tinham defrontado também na final da Copa relativa ao estadual, na altura com vitória para o São Paulo também, ainda no início da temporada. Vantagem ao intervalo na Arena da Baixada, em Curitiba, um bis de Pablo, pelo meio um gol de Renato Kaiser com assistência de David Terãs, fazem a história desta primeira parte. Já voltamos para os segundos 45 minutos. Na segunda parte vamos ver o que é que a equipa de António Oliveira consegue trazer. Quanto mais Terãs estiver no jogo, mais perto estará o Atlético Paranaense de ser feliz, porque o Uruguai tem aparecido a espaços e quando aparece desequilibra. Foi ele o autor da assistência, mas para isso, para conseguir sair deste resultado negativo, precisa de mais consistência defensiva. A verdade é que não tem sido uma noite feliz para os centrais do Atlético Paranaense. O Pedro Henrique comete um penalti flagrante no primeiro duelo que teve com o Pablo, e depois em conjunto a dupla esteve mal a anular aquele cruzamento do Gabriel Sara da esquerda. Primeiros segundos desta segunda parte, não houve qualquer alteração tanto na equipa de António Oliveira como na equipa de Hernan Crespo. São os mesmos protagonistas, aqueles que partem para esta segunda metade. Duelo da 15ª jornada da Série A. Tiago Heleno, no atraso para Bento, esteve ligado Tiago Heleno ao gol de Pablo, ao segundo gol de Pablo, que dá a vantagem paulista no marcador, ao falhar uma interseção já dentro da pequena área, oferecendo por isso esse caminho aberto a Pablo para fazer o desvio que resultou no segundo golo do São Paulo. Eric, bola para Tiago Heleno. Agora a variar, a fazer diferente e a colocar diretamente junto à ala, onde Marcinho deixa em Nicão, arranca o cruzamento contra as pernas de Lisiero e vamos ter canto, aqui conquistado por Carlos Eduardo. A partir da direita, bola parada para o Atlético Paranaense. De bola parada foram alguns os momentos de perigo na primeira parte também. Aqui a voar ao primeiro posto o jogador de São Paulo, a afastar o perigo. Agora algo defeituosa esta ação de Carlos Eduardo. E agora este remate que acaba por apanhar desprevenida a defensiva de São Paulo, que estava a tentar ganhar posição. E inclusive é também Tiago Volpi. Foi o central Pedro Henrique, na sequência da bola parada, a surgir à entrada da área. Remate forte, que poderia aqui perfeitamente ter dado um golão, mas a bola a sair por cima. Improvisou na finalização. Pedro Henrique seria a melhor maneira de compensar alguns erros defensivos na primeira parte, numa altura em que o Atlético Paranaense entra decidido no jogo. E lá está, Márcio Azevedo a fazer aquilo que não fez com muita frequência na primeira parte, a dar largura à equipa, a criar ali problemas ao Igor Vinícius, que já tem um cartão amarelo, e a obrigar o Miranda a ir à dobra e fazer aqui esta falta evidente que dá uma boa situação de bola parada para o Paranense. Foram 7 as alterações feitas por Hernan Crespo na equipa do São Paulo neste desafio em relação ao jogo a meio da semana no São Januário, frente ao Vasco da Gama, que ditou
a passagem aos quartos de final da Copa do Brasil para a equipa tricolor. António Oliveira a mexer apenas 3 peças, mas também tendo em conta as muitas baixas que a equipa atravessa nesta altura, não poderia propriamente mexer muito mais, tendo em conta exatamente essas condicionantes. Vamos ver esta bola parada. Há muita movimentação dentro da área, a bola a sobrar para um jogador que está desmarcado e o remate agora de fora da área, um tiro que por pouco surpreendia Tiago Volpi. Foi o Richard. É o Atlético Paranaense que nesta altura não está a encontrar situações de finalização dentro da área, e a verdade é que de fora da área, através de um central e através de um médio defensivo, esteve já por 2 vezes perto do empate. Este remate do Richard é ainda mais perigoso que o do Pedro Henrique há pouco. É verdade que o Tiago Volpi dá a sensação de estar a acompanhar a trajetória da bola, mas ainda assim o remate é potente e era muito puxado ao canto. O São Paulo a ganhar a primeira bola, o Atlético Paranaense nem meteu muita gente na zona de finalização, apenas o Renato Kaiser, o Eric e os 2 centrais, mas depois na bola de sobra o Richard ia sendo feliz. Bom desenho aqui para Gabriel Sara, foi ele o pensador deste movimento ofensivo do São Paulo. Eu já perdi a conta aos cruzamentos perigosos do São Paulo daquele lado esquerdo. Problemas acrescidos para o Marcinho, para conter seja as subidas do lateral, do Wellington, seja as movimentações do Gabriel Sara, que muitas vezes parte do corredor central e parte para a esquerda e consegue desequilibrar e fazer cruzamentos como o que deu origem ao lance do 2-1. Agora Rodrigo Nestor ficou deitado no relvado e foi lá o Richard dizer qualquer coisa que terá deixado o Nestor também certamente espicaçado. Penso que será possível ver. Aqui Richard não gostou da reação de Nestor e foi lá provocá-lo. Parece-me que o Nestor cai mal em cima do próprio braço e isto muitas vezes é doloroso, tira completamente a capacidade de respirar aos jogadores. Parece-me que no momento do contacto com o Richard, o Nestor caiu em cima do braço ou do cotovelo e isso é muito, muito doloroso. É disso que ele se está a queixar. A ser transportado de maca Rodrigo Nestor, mas parece em condições de voltar não tarde ao jogo. Na emissão do Canal 11, jogo relativo à 15ª jornada da Série A, a não perder o Palmeiras Fortaleza, mais logo, a partir da 1, também aqui no 11. Um dos muitos jogos para ver em direto este fim de semana. A verdade é que o Atlético Paranaense ainda não tem conseguido explorar muito o facto dos laterais do São Paulo estarem amarelados. É verdade que o Igor Vinícius agora está a ter trabalho extra, a partir do momento em que o Márcio Azevedo se desinibiu no apoio ao ataque, mas o Wellington não tem sido muito solicitado, nem o Nicão, nem o Terãs, que aparecem por vezes por lá, têm procurado muito os duelos com o lateral esquerdo do São Paulo. Conquista agora uma falta Carlos Eduardo. Em progressão, é sempre um jogador difícil de travar. E também o São Paulo está a ter algumas dificuldades sempre que Carlos Eduardo embala. O Carlos Eduardo tem desequilibrado mais nos movimentos que faz do corredor lateral para o meio. Foi, aliás, assim que começou a jogada do golo, foi ele quem solicitou o Terãs. Tanto o Carlos Eduardo como o Nicão como o Terãs têm muitas vezes a tendência para procurar combinar pelo meio. E atenção a este lance, a bola a pingar ali dentro da pequena área. O corte é do Miranda. Eu não sei se o jogo estava interrompido, mas se não estava, o Miranda tira ali o golo da cabeça do Terãs. Ele ia com tudo para finalizar. Sim, e levantou o pé de uma forma que só poderia mesmo ser daquela maneira, porque havia já um homem pronto para finalizar. Vamos rever, cá está Miranda, gesto técnico. Era o Eric quem aparecia. O timing certo. Era o Eric quem estava já ali a cabecear ao segundo posto. É um corte providencial do Miranda, não é muito vistoso, não é muito evidente, mas é um lance de golo iminente que o experiente central salva a sua equipa. Perda de bola agora numa zona ainda inócua para a equipa do Atlético Paranaense. Ainda assim, uma posse de bola que demorou pouco tempo. Richards agora no relevado, há falta sobre o número 25 do Furacão, emprestado pelo Corinthians em 2020. Agora no Furacão a título definitivo, médio de 27 anos, Richard. A movimentar-se sempre bastante e a deambular para
apoiar os homens da frente. Mais um corte importante do Miranda. Ele tem estado sempre, ou quase sempre, bem posicionado. Quando o Atlético Paranaense ganha espaço para os cruzamentos, normalmente o central capitão do São Paulo está no caminho da bola. Muita experiência, muitos títulos também já para Miranda, desde os tempos do Atlético de Madrid, treinado por Simeone, depois para o Inter, andou pela China entretanto também. Grande carreira fez Miranda, este central do São Paulo, está agora com 36 anos. De regresso a um clube que já representou há uma década, antes mesmo de rumar ao futebol europeu. Lisiero. Boa bola para a recepção de Pablo. Também ela de qualidade. Bola a girar para Igor Gomes. Lisiero agora trivela para dentro da área. E agora há o choque entre Bento e o avançado tricolor. Muito boa a ideia do Lisiero e a execução quase perfeita. Só não é perfeita porque ainda fica no raio de ação do Bento, que também fez bem a leitura do lance e saiu a tempo de impedir que o Gabriel Sara ficasse em situação de finalizar. Mas a ideia do Lisiero é muito boa. O Sara está a conseguir desequilibrar muitas vezes, porque quando o Atlético Paranaense está em organização defensiva, normalmente é o Richard quem fica com ele, mas ele, quando sai do corredor central e aparece ali no flanco direito, muitas vezes ganha espaço nas costas do Marcinho, e por isso já apareceu várias vezes em situação de cruzamento. Agora, pormenor delicioso. Pormenor para David Terãs, vai fazer remate cruzado para fora. O Uruguai aqui a abrir o livro com um ligeiro toque, e nem sei se chegou a tocar ou se não foi uma finta, chegou a fazer um ligeiro toque, mas a finta de corpo teria sido suficiente, provavelmente, para tirar do lance Léo. Mas o toque é importante porque a finta de corpo seria suficiente para tirar o Léo do caminho, mas o toque é importante porque orienta, deixa a bola, orienta a trajetória da bola para a sua corrida, só que depois a pressão do Néstor é suficiente para não o deixar rematar à vontade, e a verdade é que também não tinha companhia, o Kaiser vinha atrasado, o Carlos Eduardo também não conseguia chegar ali para concluir, e portanto não foi bem um remate, não foi bem um passe, ficou ali a meio caminho, a bola sai ao lado, mas ficou o aviso, e este passe para a profundidade, para o movimento de Terán, evidenciar a qualidade técnica do Uruguai. Não é à toa que ele tem aqueles números que já referimos na primeira parte, é o jogador mais criativo, mais influente na manobra ofensiva do Atlético Paranaense neste Campeonato Brasileiro, em golos e em assistências. E é novamente a Vitória a tentar transportar a equipa a caminho do empate, remate muito por alto. Podia aqui eventualmente ter feito melhor Nicão. Podia. Remate muito violento, mas desenquadrado. O Wellington dá-lhe tempo e espaço aqui. Nem o Wellington nem o Léo são muito rápidos em cortar o espaço, e o Nicão podia ter enquadrado melhor o remate. Nem precisava de ser com tanta força. Talvez se tivesse optado pela colocação por um remate mais preciso, mesmo com menos força, teria sido o suficiente para criar sérios problemas ao Tiago Volpi. O Wellington que posicionou o corpo todo na altura do remate, e portanto se ali o Nicão puxa para dentro, vai na direção da área, e ficaria isolado também perante a ação do Tiago Volpi. Algo precipitado aqui Nicão. O remate a não sair tão bem como desejaria. Maicon Vinícius Cruz, Nicão, um dos jogadores também mais influentes, 6 golos e 5 assistências já esta temporada, no conjunto de todas as competições. Aqui a encaixar-se Tiago Volpi, a bola a sofrer ali um desvio que amorteceu antes de chegar à baliza. Mas complicar ali, o Tiago Volpi acaba por embater no poste, não com muita força, não é suficiente para se lesionar, mas está com tudo o Terãs, e está mais forte. É um início de segunda parte mais conseguido por parte do Atlético Paranaense, que agora fica a reclamar a sanção disciplinar para o Pablo, e vamos ver se não foi o António Oliveira a protestar. Aqui o Pablo parece-me que ergue o braço e acaba por atingir o Márcio Azevedo. Vamos ver qual é a decisão do árbitro. Ele parece numa primeira instância dirigir-se ao banco, mas há aqui claramente o braço na cara do lateral esquerdo do Atlético Paranaense. E primeira alteração na equipa de Hernan Crespo, vai a jogo. Agora é Galeano e sai Rojas, e portanto é um paraguaio, António Galeano, que entra para a saída de um equatoriano. O Rojas fazia muitas vezes
dupla com o Pablo ali no corredor central, embora à partida tivesse tendência a partir do flanco direito, mas apareceu muitas vezes em zonas de finalização. Vamos ver o que é que isto traduz em termos de movimentação ofensiva do São Paulo, sendo certo que o Rojas já estava a largos minutos distante do jogo. Sim, muito menos ativo do que Pablo naquela dupla da frente de ataque. Atenção ao São Paulo, com espaço agora na zona central, vai puxar para o pé direito, o remate não sai, agora um disparate de Igor Gomes. Queria fazer tudo menos isto, podia ter cruzado, podia ter assistido. Eu acho que houve ali um toque de pé esquerdo a tirar a bola do pé direito, foi a sensação que me deu, e acaba por dar de raspão na bola, perder-se objetivamente foi isso que aconteceu nesta execução infeliz para Igor Gomes. Nicão, alguma descompressão nesta abordagem de Nicão àquela zona central. Carlos Eduardo sempre a ligar o motor. A ideia era muito boa, era solicitar a entrada do Eric, o passe tinha de ser com mais força, não ficou fora do alcance da interseção do Igor Vinícius, mas esta constante troca de posição dos três homens de apoio ao Renato Kaiser, ou seja, o Terans, o Carlos Eduardo e o Nicão, aparecem muitas vezes no corredor central, todos eles, nenhum deles é extremo de ir à linha a cruzar, esse trabalho fica mais com os laterais, e muitas vezes os desequilíbrios surgem nessas combinações. E o Nicão então agora está muito mais fixo no corredor central. Só que para isto resultar, a equipa continua a precisar da largura, e essa tem de ser dada pelo envolvimento dos laterais. E claro que uma coisa é ter o Kelvin ou o Marcinho, todo o gás na direita, e ter o Abner na esquerda. Outra coisa é ter um Marcinho em contenção e um Márcio Azevedo que só vai de vez em quando. Portanto, falta alguma largura à equipa do Paranense para obrigar o São Paulo a abrir espaços, seja para os cruzamentos dos laterais, seja para que estes movimentos interiores do Carlos Eduardo, do Nicão ou do Terans tenham mais espaço para poder aproveitar. E aquela mudança de velocidade de Carlos Eduardo fez lembrar o outro Carlos Eduardo, campeão europeu com José Mourinho no Futebol Clube do Porto. Um movimento idêntico, também tinha esta mudança de velocidade e também fugia muito da aula para dentro. E tem o mesmo nome, este extremo do Atlético Paranaense. Bom, e vai a jogo o Léo Cittadini, aqui a mexer no meio campo e a regressar, digamos, àquele que poderia e que estava previsto como sendo o plano A para o setor intermédio no Madureira. Sim. E Eric, agora a abandonar, já não vai fazer a última meia hora. Sim, foi meia surpresa a titularidade do Eric, não é surpresa a inclusão do Léo Cittadini para esta fase do jogo. Acredito que o objetivo de António Oliveira tenha sido poupar o Léo Cittadini, tirar alguns minutos a Léo Cittadini para que ele esteja em melhores condições para o jogo europeu a meio da semana, mas agora sim, em princípio, aquela dupla que na ausência do Christian seria a dupla mais provável para o meio campo do Atlético Paranaense. Cittadini e Richards agora no miolo, mantêm-se Carlos Eduardo e Nicão e também David Terans no apoio a Renato Kaiser. Entretanto, o São Paulo está provisoriamente a jogar com 10 nesta altura. Não foi confirmada nenhuma movimentação no banco do São Paulo para já. E portanto, pontualmente, em inferioridade numérica, a equipa tricolor. Amortece agora por uma zona perigosa. Richard com uma opção arriscada. Depois valeu a conquista do ressalto por parte do Furacão. Mas a posse de bola a regressar agora ao São Paulo. Não está a ter o jogo dos mais seguros que já lhe vimos fazer. O Tiago Heleno está a ir com muita impetuosidade às divididas, está a fazer mais faltas que o habitual, muitas vezes fora de posição também. Ele, que é a habitual referência da estrutura defensiva do Atlético Paranaense, parece-me algo intranquilo e a querer demais chegar primeiro à bola. Já a fazer a sua 6ª temporada em Curitiba. Formado no Cruzeiro, o Tiago Heleno está com 32 anos. Um dos jogadores mais influentes também no balneário desta equipa do Atlético Paranaense. Igor Vinícius viu o amarelo na primeira parte, tal como o lateral esquerdo. Do outro lado, Wellington. Bola a facilitar a ação de Carlos Eduardo, de primeira.
a queimar etapas, bola colocada na frente em David Terãs, a perder também o Uruguai. Agora sim, não vai complicar. David Terãs, cá está. Ou passava a bola, ou então acabava por sofrer a falta. Foi isso que aconteceu. E foi isso também que viu o árbitro Jean-Pierre Lima. Léo Cittadini, acabado de entrar no relvado, ali a passar por cima da bola para deixar que esta seja cobrada potencialmente de forma direta para dentro da área. E está lá já David Terãs a confirmar-se uma jogada potencialmente também estudada para encontrar alguém ao segundo poste. Márcio Azevedo. Este corte agora do jogador do São Paulo poderia ter também desmarcado. O Terãs estava a aparecer e ia beneficiar desse corte defeituoso. Estava lá Pedro Henrique também, o central. Aparece bem Pedro Henrique nas bolas paradas. E agora a distrair-se completamente Lisier. Bem feito este desenho. Carlos Eduardo a puxar para o pé direito. Acaba por Miranda fazer um desvio precioso ali ao primeiro poste. Fica a pedir falta sobre o guarda-redes. E é isso que é concedido. Mas outra vez o Miranda a ser providencial, porque o Carlos Eduardo conseguiu ganhar bem o espaço ali no flanco esquerdo, faz o cruzamento e é o primeiro corte do central do São Paulo que depois obriga o Atlético Paranaense a cometer falta sobre o Volpi e dá tempo ao guarda-redes para abordar o lance. Há muitas qualidades que não se perderam, de facto, em Miranda. Belíssima carreira deste internacional brasileiro. Ainda assim, mesmo mantendo a vantagem no marcador, é notório que neste segundo tempo há menos São Paulo em relação à equipa que dominou os primeiros 20 minutos, depois consentiu a reação ao Atlético Paranaense, foi de certa forma feliz na forma como chegou ao segundo golo, mas neste segundo tempo quase só tem dado o Atlético Paranaense em termos de dinâmica ofensiva. A equipa o São Paulo já com muito mais dificuldades para levar o jogo até ao Pablo, mesmo a entrada agora do Galeano ainda não teve efeitos práticos. O Gabriel Sara já teve 1 ou 2 apontamentos ali na esquerda, mas está mais intermitente o jogo ofensivo do São Paulo. É o Atlético Paranaense quem está a dar tudo em busca do empate. 20 minutos já concluídos nesta segunda parte. Vai intensificando esta procura pelo empate. O Atlético Paranaense que entrou a perder, chegou ao empate com um gol de Renato Kaiser, mas um novo gol de Pablo ainda na primeira metade, aos 34, a dar nova vantagem aos tricolores, treinados por Hernan Crespo. Vai repor Miranda. Está a fazer uma exibição de grande nível o central de São Paulo. Sem pressa, naturalmente. Estamos a meio da segunda parte. Olhou muito tempo para a frente. Acabou por pedir esse apoio direto. Lisiero a abrir já à direita para ajudar nesta fase de criação. E lá está. O Atlético Paranaense foi subindo linhas até que conseguiu recuperar a bola. O Kaiser foi ali morder na pressão, ali em cima do Miranda. Sem respeito pela longa carreira do central do São Paulo. Foi mesmo ali ao contacto depois do passe do Miranda. O lance já está interrompido para o árbitro tentar perceber como se encontra Nicão. Foi esta pisadela do Wellington que começa a somar aqui. De facto, há algumas abordagens no risco do segundo amarelo. A bola a ser devolvida ao Atlético Paranaense. Tiago Heleno, atraso para Bento Mateus. Titulares há várias semanas na equipa do Atlético Paranaense, na vaga do dono da baliza, Santos, o titular da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Também Abner Vinícius estará de regresso já no início da próxima semana ao trabalho diário em Curitiba. E muita falta faz ele. Dinâmica muito interessante do lateral esquerdo, que acabou por praticamente não ter utilização na seleção olímpica. Ainda assim, é naturalmente um título que valoriza os jogadores do Atlético Paranaense que participaram na campanha. Chegou a entrar num jogo frente à Arábia Saudita, mas já perto do final do jogo, ainda na fase de grupos dessa campanha rumo ao Ouro Olímpico. Atenção agora ao São Paulo, e está criada
a primeira grande oportunidade tricolor desta segunda parte e Pablo não ficou assim tão longe de fazer o hat-trick neste lance. Foi por pouco que não deu a melhor resposta a este cruzamento venenoso a partir da esquerda. Outra vez, uma constante. Normalmente é pelo lado esquerdo que o São Paulo tenta servir o seu ponta de lança. Bom movimento de Pablo. Era difícil fazer mais, a bola vai muito esticada na frente. Ele faz o carrinho ainda para tentar a emenda, sai um pouco ao lado do poste, mas está a mostrar que está em jogo. Mesmo que a bola chegue lá com menos frequência, continua muito confiante o Pablo depois da excelente primeira parte que fez. Muito mais na zona central, Nicão, nesta segunda parte. Bola para Marcinho. O carioca Marcinho. Isto é fácil. Cruzamento muito largo, sim. Estava Renato Kaiser, basicamente, entre o Miranda, o Léo e o Lisiero. Justamente, dava todo o tempo para que os centrais do São Paulo, e no caso o Miranda, foi ao duelo com o Renato Kaiser, ler a trajetória da bola, perceber o posicionamento do avançado do Atlético Paranaense e antecipar-se com toda a facilidade. Terãs. Bola em Richard. Novamente Marcinho. Já tem 7 assistências esta temporada, Marcinho, em todas as competições. Sim, e 4 no Brasileirão. Ele estava em igualdade com o Terãs no início do jogo. É verdade que o Terãs já fez mais uma agora. Mas é verdade que também que a cruzar com esta frequência é natural que chegue ao fim da temporada com muitas assistências, mas a verdade é que nesta fase do jogo me parece algo precipitado esta obsessão do Marcinho de cruzar tão de longe ainda da área, tendo habitualmente apenas o Renato Kaiser como referência. O Terãs não é propriamente um jogador muito talhado para os duelos aéreos com os centrais, e o Renato Kaiser está a fazer horas extraordinárias, mas não consegue corresponder a tudo. Aqui revemos o cruzamento da esquerda outra vez. O Pablo faz bem o que pode fazer. O Wellington, quando não é o Wellington, é o Gabriel Sara. Tem sido por ali que o São Paulo tem criado os lances de maior perigo. E basicamente desde o início da partida que assim é. É uma tendência que se tem reforçado durante a partida. 20 minutos para os 90. Este é um resultado que já se verificava no final da primeira parte, aliás, já se verificava também aos 34 minutos, quando Pablo fez o segundo golo, o tricolor. Mas este segundo tempo claramente inclinado para o Atlético Paranaense. Se na primeira parte, até em termos de finalização, as coisas estavam equilibradas, 8 remates para o Paranaense, 7 para o São Paulo, nesta altura já há 15 remates ou tentativas de remate da equipa de António Oliveira. O São Paulo apenas por 2 vezes chegou à baliza do seu adversário nesta segunda parte. Richards a deixar-se agora para trás o marcador direto naquela movimentação, era Galeano. Há espaço da direita, o passe demora a entrar e já está recomposta. Tanto demora que não chega a acontecer. Agora outra vez. Primeira, pormenor de Léo Cittadini. Fica tudo mais fácil quando se pensa desta forma. O cruzamento também melhor medido do que os últimos e a obrigar agora o São Paulo a mover-se de forma diferente. A nível defensivo, vamos ter canto para o Furacão. Eu referi, a dado momento do jogo, que estava a faltar alguma largura, algum envolvimento dos laterais na manobra ofensiva do Atlético Paranaense, mas nem 8 nem 80 também. Agora a equipa deixou de tentar construir pelo corredor central e praticamente todas as bolas que chegam ao Marcinho ele cruza, esteja ou não nas imediações da área. Isso também é demais. Márcio Azevedo. Aqui um ligeiro toque decisivo para Tiago Heleno, para deixar a bola jogável ainda para a equipa da casa. Fica a pedir falta, chega a colocar o braço na bola também, o jogador do Furacão. Mas deixou seguir por 2 vezes o árbitro Jean-Pierre Lima, que agora vai ao bolso. E falha o próximo jogo. O Richard era um dos jogadores em risco. Não perdoa a Richard, que vai ficar de fora da deslocação a Cuiabá na 16ª jornada da Série A. Antes disso, o Atlético Paranaense vai até o Equador, vai até Quito defrontar o Liga Desportiva Universitária local na primeira mão dos quartos de final da Copa Sul-Americana. Para esse jogo com o Cuiabá, o António Oliveira já poderá contar com o regresso do Christian. Agora é o Richard quem vai faltar. Ainda não é desta que se vai reeditar a habitual dupla de médios centro. Nessa altura já terá também disponível o novo reforço, o central colombiano Nicolás Hernández. Já poderá ter também Lucas Fasson, que está a ser negociado, central que passou pelo São Paulo na formação.
E esse mercado de transferências ainda está aí para durar e os plantéis ainda estão a ser afinados nesta altura no Brasileirão, em alguns casos até de forma bastante movimentada. Novidade aqui, o Igor Vinícius a ir até à linha de fundo, tentar o cruzamento. Boa ação defensiva do Carlos Eduardo, é mesmo o último a tocar na bola, portanto dá pontapé de canto para o São Paulo. Bola parada para os tricolores que avançaram para esta 15ª jornada na linha de água, abaixo da linha de despromoção, no 17º lugar, com apenas 12 pontos em 14 jogos. A verdade é que estão em vantagem e têm neste momento os 3 pontos num dos bolsos. Ainda falta muito tempo e agora faltou muito pouco para que o São Paulo pudesse aqui esticar para 2 golos a vantagem sobre o Atlético Paranaense. Tinha tudo para marcar sozinho. Basicamente foi uma grande penalidade, mas com a bola em movimento. Gabriel Sara de primeira. Tinha tempo para dominar, não sabia, claro, não pensou em mais nada a não ser atirar, mas muito por cima. E o Tiago Heleno dá ali uma bronca, pareceu-me no Carlos Eduardo. Não sei se entretanto estava a reclamar que tinha sofrido bloqueio. Cartão amarelo para o Tiago Heleno, que era outro jogador em risco também. Em poucos minutos, o António Oliveira perde 2 jogadores para a próxima jornada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo frente ao Cuiabá que vai anteceder a segunda mão dos quartos de final da Copa Sul-Americana e, portanto, de alguma forma, em face das muitas ausências, certamente que o António Oliveira vai aproveitar também para gerir esses castigos com as titularidades e os minutos dados na gestão das duas competições. Entretanto, mais mudanças em perspectiva na equipa da casa. Uma dupla alteração que estava a ser preparada também, provavelmente numa das próximas paragens. Rodrigo Néstor, bola em Igor Vinícius, pela frente de Carlos Eduardo, obrigado a atrasar novamente para Rodrigo Néstor. Léo, recepção orientada para poderes lançar desde logo o Wellington. É perigoso o Wellington, tem feito bons cruzamentos nesta partida e agora uma desatenção, eu diria ali uma falha de comunicação entre Pedro Henrique e Bento, que por pouco não ia ali editando um lance mais perigoso. Não é dupla, mas sim tripla a alteração que vai acontecer. Zé Evaldo, Mingotti e Jaderson vão ao jogo. Zé Evaldo, defesa central. O Jaderson e o Vinícius Mingotti. O Vinícius são os jogadores mais ofensivos. Para já, Márcio Azevedo é o primeiro a sair. Passa a jogar a 3, parece-me esta a indicação de que A 3 centrais, não é? Zé Evaldo, portanto, abdica de um lateral esquerdo tradicional. Se troca o Renato Kaiser, entra o Mingotti para o eixo do ataque. Renato Kaiser, que se estreou a marcar na Série A nesta partida, foi ele que marcou o gol do Furacão neste desafio. Não muito participativo no jogo da equipa, ainda assim a faturar. Sai o Richard. Entrada do Jaderson. Richard, que ainda há pouco viu o amarelo. Portanto, recomposta a dupla de médio centro do Atlético Paranaense, com o Jaderson e o Léo Cittadini. Agora na frente, o Terans, o Carlos Eduardo e o Nicão têm o Mingotti como referência, sendo que o Zé Evaldo entra para fazer uma linha defensiva a 3, permitindo a Marcinho jogar mais projetado na frente. E entretanto também sai o Wellington, troca de laterais esquerdos no São Paulo, aí não deverá haver alteração estrutural. Quem entra para o lugar do Wellington é também lateral esquerdo, o Reinaldo. Sai Igor Gomes e entra Luan. É outra troca de Hernan Crespo. Luan, jogador também com muitos minutos nesta equipa de São Paulo. E portanto, em face dos disponíveis, aqui a não surpreenderem muito António Oliveira e Hernan Crespo, a verdade é que António Oliveira está aqui forçado a lançar jovens das categorias de base da equipa e jogadores que pouco têm jogado na Série A.
O Crespo tem no banco o seu compatriota, o argentino, o Benítez, um jogador também de muita qualidade, mas que tem sido gerido do ponto de vista físico. Ele ainda não está em plenas condições. É possível que ainda tenha alguns minutos no final, mas havia a expectativa de ver se ele teria a utilização mais alargada neste jogo. Não é o caso, continua para já no banco. Nicão e Carlos Eduardo continuam no apoio a Vinícius Mingotti. Agora já não é Renato Kaiser que está no centro do ataque do Atlético Paranaense. Tiago Heleno, Galeano e Pablo são os avançados da equipa do São Paulo nesta altura. Galeano já entrado no decorrer da partida. Pablo com um bis no desafio, ainda feito na primeira parte. Agora, de qualquer forma, aqui a despachar já o Léo, a tirar já para fora, com isso a permitir, e há duas bolas nesta altura no campo. Momento perigoso que leva aqui o árbitro a assinalar falta ofensiva, de um empurrão, quando tentava atacar Carlos Eduardo, o lance. É sobre o Igor Vinícius. Aqui. Mas bem a fechar por dentro o Igor Vinícius, e parece-me que ainda toca na bola, é ele quem tira a bola do... Exato. E depois acaba por ser abalroado pelo Carlos Eduardo, que ia com tudo para o cabeceamento, mas o desvio do Igor Vinícius... É preponderante. Era uma situação muito perigosa, acabou por ser perigosa sim, mas para o Igor Vinícius, que leva ali com todo o peso do Carlos Eduardo em cima. Jaderson é também uma das caras novas neste ataque na equipa da casa. São as mudanças feitas por António Oliveira à procura do empate. O Atlético Paranaense perde a 10 minutos dos 90. Jogo da 15ª jornada da Série A do Brasileirão, que é liderado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, que entra em campo mais daqui a pouco. Vamos transmitir também aqui no Canal 11 o jogo frente ao Fortaleza a partir da 1 da manhã. Jogo referente a esta 15ª ronda, que já teve um empate a 0 entre Sport Recife e Bragantino. É já o resultado final desta jornada. Muito espaço para o São Paulo. O Atlético Paranaense está à procura do 2-2, mas o São Paulo vai tendo espaço para atacar a possibilidade de chegar ao terceiro gol. Já estava assinalado o fora de jogo. Mas muito tempo depois, não é? Sim. Dá a ideia que sim, dá a ideia que estava efetivamente adiantado em relação ao Tiago Heleno, que era o último homem da linha defensiva do Atlético Paranaense. De qualquer forma, não teria conseguido Galeano dar a melhor sequência ao lance. Mesmo que essa posição irregular não tivesse sido assinalada. Mais um cruzamento arrancado para a zona de Miranda. Este é Jaderson. Saltou há pouco do banco de António Oliveira. Agora Cittadini, entre dois jogadores do São Paulo. Estavam lá Gabriel Sara e também Elisiero. Nenhum deles a ficar com a bola. Quem a conquista é agora o Atlético Paranaense, e mais um cruzamento. Este que acaba por parar na zona de Carlos Eduardo. Ainda tenta fazer o remate, ou pelo menos o cruzamento. Estica-se novamente Igor Vinícius. Está no limite. Se vai queixando, sim. Está ali no limite, mas é mais uma vez providencial. Já duas vezes seguidas que o Igor Vinícius tira ali o pão da boca ao Carlos Eduardo. Primeiro num cabeceamento, agora neste momento em que ele preparava para atacar a bola. Agora cartão vermelho justamente para o Benítez, que estava ali no aquecimento. É o Benítez que reage na sequência do cartão vermelho, e portanto aqui o árbitro Jean-Pierre Lima a expulsar um dos suplentes que estava no aquecimento da equipa do São Paulo. No caso, o argentino Benítez. Ele estará a perguntar se terá dito alguma coisa. As imagens falam por si. Benítez está incrédulo com aquela decisão. E só ele poderá dizer o que é que terá dito para que o árbitro não tivesse perdoado. E esta expulsão vale como as outras, e portanto o Benítez vai ficar fora dos planos do Crespo para a próxima jornada do Brasileirão, com o Grêmio seguramente, e eventualmente, como é um vermelho direto, até poderá ser superior a um jogo a sanção.
Ele que ainda está emprestado pelo Independiente. No passado estava no Vasco. Era um jogador, chegou a ser um jogador importante para Ricardo Sá Pinto. Benítez chegou também a jogar na altura em que Ricardo Sá Pinto estava no comando da equipa carioca. Bom, a verdade é que o Benítez está a chamar a si o protagonismo neste Está dentro do campo, não é? Continua dentro do campo, a dar muito poucos sinais de ter vontade de sair. Não sei se com isto vai ganhar alguma coisa que não seja o agravamento da sanção. Entretanto, Crespo vai mexer novamente na equipa. Com isto já passaram mais de 2 minutos de interrupção, naturalmente. O árbitro ali a dar a indicação de que vai prolongar o tempo de compensação. O Benítez continua ali incrédulo com a decisão. Bom, e tudo isto vai ser incluído no relatório e, portanto, terá muito que escrever aqui Jean-Pierre Lima em relação a algumas das incidências desta partida. Aliás, nesse particular, o São Paulo vem de um jogo frente ao Palmeiras que também não foi propriamente o jogo mais fácil de apitar desta temporada. E acabou por ditar a suspensão de Rigoni, justamente. Sim. O jogo terminou empatado a 0 na Arena Palmeiras. Esse Palmeiras-São Paulo, de grande intensidade, que, no entanto, não impediu o Palmeiras de continuar na primeira posição, isolado, neste momento com mais um ponto do que o Atlético Mineiro, de Hulk, que joga no Alfredo Jaconi nesta ronda, frente ao Juventude, ao recém-promovido Juventude. Entretanto, vai entrar Bruno Alves na equipa de São Paulo, é um central. Crespo a querer eventualmente fechar a porta a esta vantagem. Já vão 3 minutos, mais de 3 minutos já de paragem de jogo na sequência da expulsão de Benítez, de todos os incidentes laterais ao jogo nesta fase. E claro que isto ainda quebra mais o ritmo, principalmente para a equipa que está ainda a tentar inverter este resultado. Eu junto-me àquela indefinição de Benítez. Tentar perceber porque é que nesta altura ainda o jogo não foi retomado, Nuno. É muito estranho agora também a situação com o... Sai o Igor Vinícius, sim. Sai o Igor Vinícius e entra o Orejuela, troca por troca, lateral direito. Sim, era uma das possibilidades para esta partida também. Já amarelado Igor Vinícius, aqui Hernan Crespo a trocar agora de lateral direito, já na reta final da partida. E entra também então Bruno Alves, não é? Ainda não me apercebi, foi de quem saiu para a entrada do Bruno Alves, se é que ela já se fez. Ele estava ali justamente pronto para entrar há pouco, depois acabei por não me aperceber se chegou a entrar o número 3 do São Paulo, se estava apenas preparado para isso. Vamos ao jogo, o Furacão está à procura do empate, este cruzamento de David Terãs ainda a bater na malha, mas da parte de fora. De qualquer forma, o cruzamento já foi feito com a bola fora das 4 linhas. Entretanto, o Tiago Heleno vai intensificando as indicações para dentro do relevado. Entretanto, exatamente, aqui a nota, mais um cartão para um jogador que estava no banco. No banco, o guarda-redes suplente, o Lucas Perry. O Benítez continua sem perceber o que lhe aconteceu. O que lhe aconteceu para já é um cartão vermelho, suspensão pelo menos por um jogo, e uma interrupção no jogo que se prolongou por demasiados minutos. Naturalmente que o árbitro vai compensar, mas não é a mesma coisa. Do ponto de vista do Atlético Paranaense, isto era o pior que podia acontecer. É que o Benítez vinha de castigo, portanto estava de regresso aos convocados depois de ter cumprido castigo e, portanto, agora não jogou e a partir do banco volta a ver o vermelho e continua de fora as opções de Hernan Crespo. Entretanto, confirmou-se mesmo a entrada do Bruno Alves e quem saiu foi o Rodrigo Nestor. Portanto, esgotadas as substituições no São Paulo também. Bem, agora veremos como responde o Atlético Paranaense nesta fase em que o São Paulo mete mais gente lá atrás. Os amarelos não param de chover. Jogo feinho nesta altura. Agora para Galeano, também saltou do banco nesta segunda parte. O paraguaio, o avançado que se foi juntar a Pablo na frente de ataque a Paulista. Jaderson agora praticamente a fazer todo o corredor esquerdo. Afasta Reinaldo. Também ele a render o Wellington há pouco para o lado esquerdo da defensiva do São Paulo.
Bom, e agora não há falta, pareceu-me, há sim, mas no momento anterior, não é? No início do momento de ruptura, a apitar um pouco mais tarde, ao perceber se iria ficar com a bola, o jogador do Atlético Paranaense, Pedro Henrique. Terá sido essa a primeira falta assinalada, e portanto o livre é mais atrás, cá está. Mas E não naquele momento da queda, propriamente dita. vamos a perder um pouco o controle do jogo. O Jean-Pierre Lima, o árbitro da partida, nos últimos 7, 8 minutos, se jogou um já é muito. Já está Jadson em campo. Entretanto, nem vimos essa alteração. A realização estava focada no jogador seguinte queria ver amarelo e, portanto, de alguma forma, Jadson ali a escapar. Já está Esse aí o Terãs. lançado, sim, por António Oliveira. Agora sozinho contra o mundo. O jogador do São Paulo. Mais uma mão na cara agora de Galeano, que ainda há pouco tinha visto amarelo. E, bom, e de alguma forma os jogadores também a aproveitarem aqui a situação do jogo para ampliarem estes momentos. Sim, claro que do lado do São Paulo, quanto menos se jogar nesta fase final, melhor. O Atlético Paranaense não pode entrar nisto. Parece-me também que há aqui exagero da parte do Galeano, a abordagem do Marcinho. Ele não levanta sequer o braço, não há contacto. Sim, foi no peito o braço e não na cara. Vai bater Reinaldo. É o relógio contra o Atlético Paranaense e totalmente a favor do São Paulo, que agora pode chegar ao terceiro. Acaba por defender Bento para a frente. É um jogador que surge dentro da área, ainda faz o desvio. E à velocidade que a bola levava, um desvio naquela situação poderia levar a bola para dentro da baliza, sem reação para Bento. Curiosamente, as duas equipas mudam o sistema de jogo nesta segunda parte. Ficam as duas a jogar com uma linha de 3. Do ponto de vista do Atlético Paranaense, é uma mudança que visa tornar a equipa mais ofensiva, com a projeção do Marcinho como ala. Do lado do São Paulo, a entrada do terceiro central, essa é claramente defensiva. O Bruno Alves a jogar agora ali com o Miranda e com o Léo. A ideia é mesmo fechar a porta numa altura em que o Atlético Paranaense já renovou praticamente toda a sua frente ofensiva, com a entrada do Mingotti para o eixo de ataque, com a entrada do Jadson para o lugar do Terãs, o Jaderson também no apoio, mas não está a ter muitas soluções. Também é verdade que o São Paulo, nesta altura, não deixa que se vá jogar. E entramos agora no tempo de compensação, que é de 10 minutos. Isso mesmo. É o que se vai jogar mais na Arena da Baixada, em Curitiba. Neste jogo que já assinava esta vantagem do São Paulo ao intervalo. Um bis de Pablo, que parece que foi há 2 dias, não é? Sim, entretanto o jogo mudou muito de figura. Mudou primeiro pelas dinâmicas das equipas, porque o Atlético Paranaense teve praticamente as despesas do jogo em toda a segunda parte, e mudou a partir dos 80 minutos, porque praticamente não se jogou mais. Entre substituições, cartões amarelos, discussões, envolvimento dos suplentes nas ações de jogo, muito pouco futebol para contar nos últimos 10 minutos, daí que este tempo de compensação, sendo invulgar, não seja de todo inadequado ao que está a acontecer em campo. Este é um árbitro que já tinha estado envolvido, falou-se nisso na imprensa brasileira esta semana, na altura, na divisão deste jogo, envolvido num jogo frente ao Atlético Mineiro, um jogo do São Paulo, em que o árbitro tinha sido também contestado, com ou sem razão. Não é esse o ponto, mas que de facto tinha mexido também com a imprensa brasileira nessa altura, e agora a reencontrar os tricolores nesta partida, e isso foi um cenário comentado por alguma imprensa canarinha. Não me parece que haja muitas decisões técnicas erradas do Jean-Pierre Lima nesta E agora partida. abraço na bola ostensivo aqui para Reinaldo. Parece-me que ele está a ter muitas dificuldades para controlar o jogo do ponto de vista disciplinar. Já teve fases do jogo em que estava bastante rigoroso, depois alargou o critério e agora está a deixar que Aqui este lance, multipliquem as discussões. este lance aqui provavelmente seria, em condições normais, seria para amarelo.
E podemos também juntar a isso a permissividade relativamente a Wellington, por exemplo, que foi fazendo várias faltas já depois de ter visto o cartão amarelo, do ponto de vista disciplinar, que tem falhado a arbitragem do Jean-Pierre Lima, e agora estes minutos finais a traduzirem-se na raridade do futebol jogado, por contraste com o futebol discutido. Já estamos dentro do terceiro dos 10 minutos de compensação de Jean-Pierre Lima neste intenso final de jogo entre o Atlético Paranaense e São Paulo na 15ª jornada da Série A. Léo Cittadini. Bola para Zé-Ivaldo. Tiago Heleno já está na frente de ataque do Atlético Paranaense. A acompanhar Carlos Eduardo, também Jaderson. O cruzamento é de Carlos Eduardo, quem afasta, quem havia de ser. Foi Miranda. Talvez o homem do jogo, embora o Pablo com os 2 golos seja o candidato mais óbvio, mas em termos de influência no rendimento da equipa, se o São Paulo conseguir sair daqui com os 3 pontos, Miranda fez grande parte do trabalho, em termos defensivos pelo menos. Jadson a tentar dar o mesmo critério que David Teran estava a conseguir fazer. Esta bola a passar por toda a gente, até que sobra para Nicão. Vai arrancar o cruzamento, Jadson com um ligeiro toque. A ideia era desmontar a forma como estava a mover a defesa do São Paulo, mas não estava lá ninguém. E Vinícius Mingotti nem sequer se fez ao lance, que talvez Jadson pudesse ter recebido e ter pensado em algo diferente. A ideia era boa se tivesse muita gente nas imediações da área, mas como tu disseste, estava apenas o Vinícius e nem estava bem enquadrado com o lance, portanto acaba por ser uma oferta do Jadson para as mãos do Tiago Volpi. São Paulo com pouca vontade agora de atacar a área contrária, tinha aqui espaço para o fazer, agora Galeano, mas optar por recuar novamente. Entretanto, já dentro do 5º minuto dos 10 de compensação, Tiago Heleno deixa a bola escapar, ainda consegue com tranquilidade recuperar posição. A zona central terá de ajudar nesta fase de criação para o Atlético Paranaense, nesta reta final. Eu estava a ver aqui nos mídias brasileiros que estão presentes no estádio, a indicação do cartão vermelho para o Benítez terá sido porque pontapeou a bola que ia ser executada, um pontapé de canto a favor do Atlético Paranaense, e ele estava no aquecimento e acabou por interferir com a execução do canto. O ressalto não sobra para a equipa da casa. Tem sido um cenário recorrente nesta fase, e as oportunidades de golo não têm aparecido para a equipa de António Oliveira. Galeano entrou também para dar muito trabalho lá na frente, não só ao Atlético Paranaense como também ao árbitro. Sim, tem estado envolvido numa série de lances polémicos, num sentido e no outro. Já fez faltas, já sofreu faltas. E também já criou perigo. Também já fez a sua parte no relevado propriamente dito. E a bola pinga e continua a pingar para satisfação do São Paulo, que vai segurando esta vantagem importante para a equipa paulista em vésperas de defrontar o Palmeiras nesse choque rei previsto para quarta-feira, primeira mão dos quartos de final da Libertadores, jogo no Morumbi. A primeira mão joga-se na casa do São Paulo e como objetivo imediato, em caso de triunfo, o São Paulo conseguirá, porventura, ultrapassar 2 equipas e juntar-se ao Sport Recife na 14ª posição. Para já, ainda uma fase cedo, uma fase madrugadora ainda do campeonato, mas não deixa de ser importante a equipa de sair da zona de relegação. Já o Atlético Paranaense, caso perca, ou mesmo caso empate, o empate também não lhe resolve esse problema, poderá ser ultrapassado pelo Ceará e ficar fora do tal 6º lugar, que faz parte dos objetivos da equipa para esta temporada, acabar nos 6 primeiros. Em caso de vitória do Ceará, o Atlético Paranaense, se não vencer este jogo, cairá para a 7ª posição. São 3 os minutos que faltam para o Atlético Paranaense evitar algo que já não acontecia e já não acontece desde 12 de dezembro, na altura de derrota em casa frente ao Atlético Mineiro. Desde então, não mais. O Furacão perdeu na sua casa forte, na Arena da Baixada em Curitiba. Está agora a pouco tempo de tal acontecer frente ao São Paulo. E agora vamos ver
terá havido indicação do VAR que há um lance passível de agressão, de ser considerado agressão. Parece-me que é isso que é indicado aqui, o cotovelo talvez. Entretanto, podemos dizer que o jogo já está a demorar 2 dias, porque não tarda. Já estamos dentro de outra hora, para lá da meia-noite. E porquê? Porque esta segunda parte foi alimentada com muitos lances de dúvida e também muitas picardias entre os jogadores. Aqui o lance é com Léo Cittadini, portanto, entre Léo Cittadini e Pablo. E é um dos muitos lances que tem levado o árbitro ou a ser rodeado por jogadores durante muito tempo, ou então a ir reanalisar através do vídeo-árbitro alguns dos lances de dúvida da partida. E aqui o árbitro vai... A questão é saber se o Léo Cittadini usou o cotovelo para dar na cara do Pablo. Não foi essa a leitura, portanto não haverá, em princípio, sanção disciplinar para o médio do Atlético Paranaense. E o jogo vai prosseguir. Jean-Pierre Lima fartou-se de correr nesta partida em face também dessas exigências do jogo. Bom, e estamos dentro dos últimos 2 minutos. Veremos se haverá ou não mais tempo em face desta paragem para rever o lance de Léo Cittadini. Mas, no mínimo, haverá mais 1 minuto e meio. Isso é certo, perante a primeira compensação que foi dada. Velocidade agora na saída para o ataque do São Paulo. Mas a atrapalhar-se desta feita os jogadores paulista. E 30 segundos de bola corrida, o que é uma novidade. Há muito tempo que não acontecia isto sem uma paragem provocada por falta ou por uma discussão. Agora Orejuela está a fechar o lado direito da defesa do São Paulo, em vez de Igor Vinícius. Jadson, a bola a circular da esquerda para a direita num curto espaço de tempo, mas o Furacão não consegue encontrar espaço dentro da área para chegar ao empate. Foi um corte importante do Lisiero há pouco e agora o São Paulo pode sair para o contra-ataque. Vai tendo espaço porque o Furacão está balanceado na frente, pontapeia de qualquer forma Bento. A bola não para à flor da relva. É um cenário que interessa ao São Paulo. Vai lá Pedro Henrique. Vi ali mais uma placa, não sei se era uma extra compensação. Sim. Acabámos por ver só a parte final do momento. Mas tem sido habitual no Campeonato Brasileiro ser mostrada a segunda vez a placa. Certo. E é isso que irá acontecer, provavelmente. Pablo agora, depois de um jogo de grande esforço, aqui já não conseguiu dar a melhor resposta a este momento ofensivo. Marcinho a libertar para Pedro Henrique. Tiago Heleno. Não há muita clareza nas ideias do Atlético Paranaense e não é fácil neste contexto a equipa a perder, a precisar de pressionar e depois o jogo a ser sistematicamente interrompido. Claro que depois, quando a bola está a rolar, a tomada de decisão nem sempre é mais lúcida. Já estamos para lá dos 10 minutos de compensação que tinham sido dados pelo árbitro e estamos já no tempo extra do tempo extra, em virtude das paragens e sobretudo daquela análise do lance de há pouco. Poucos segundos para se dar por concluída esta partida da 15ª ronda da Série A do Brasileirão. O Atlético Paranaense está muito próximo de perder novamente em casa, mais de meio ano depois. É um ciclo difícil para a equipa de António Oliveira no Campeonato Brasileiro, já o referimos. Apenas uma vitória nas últimas 5 jornadas, passará a ser uma vitória nas últimas 6 jornadas, a perder um pouco do embalo daquele início sensacional que levou a equipa a manter-se durante algum tempo no topo da classificação. Agora mais próximo é o regresso ao choque com a realidade. No fundo, a realidade desta equipa será correndo bem do ponto de vista desportivo, e a temporada está a correr bem porque a equipa continua em prova em várias frentes, a tentar no campeonato um lugar nos 6 primeiros. Estamos mesmo a acabar, Nuno, um jogo muito difícil, acaba talvez da pior maneira no sentido do espetáculo, mas a verdade é que o São Paulo levou avante também os seus objetivos.
Sim, é um jogo muito diferente. Primeira parte interessante, bem jogada, com o São Paulo a ser feliz na forma como entrou melhor no jogo e como chegou ao segundo golo na melhor fase do Atlético Paranaense. No segundo tempo, iniciativa quase por sistema para a equipa de António Oliveira. Chegou a dar a sensação de que poderia chegar ao empate, mas faltou-lhe profundidade de banco. As substituições não melhoraram a equipa, não havia muitos recursos para tornar mais eficaz essa fase de pressão, e a partir dos 80 minutos praticamente deixou de se jogar futebol aqui na Arena, e o São Paulo foi gerindo o tempo e conseguindo o necessário para garantir esta vitória. E assim termina esta odisseia com o triunfo do São Paulo por 2-1 na Arena da Baixada em Curitiba.